Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. A Vilmara está aqui conosco aqui no estúdio da CBN, e aí o meu convite, né, para quem quiser assistir também essa transmissão, está lá no aplicativo Estúdio ao Vivo, ou então no nosso site. A opção também é assistir a programação da rádio que toca notícia também com imagens, né, Vilmara? Exatamente. Bom dia Bom e os dia. nossos ouvintes. Vilmara, vamos falar um pouquinho dessa estratégia da União envolvendo os terrenos de Marinha? É um tema que quem mora nessas áreas ou próximo ao mar nunca gosta nem de ouvir falar, né? Porque a gente quer da benfeitoria, deixar de pagar a taxa de Exatamente, Marinha, né? exatamente. Mas existe, assim, um plano nacional, e aí em 2014 foi definido aí um plano, eles chamam de Plano Nacional de Caracterização, né? Que é o plano para demarcar todas as áreas de marinha no país inteiro. E desde 2010 esse processo começou a ser feito e a expectativa era para esse ano. Lá, o último relatório que foi publicado agora, no dia 29 de abril, né, pela União, indica que o trabalho no Espírito Santo vai começar no ano de 2025. Só que o próprio relatório, Fernanda, relata as inúmeras dificuldades para executar esse serviço no país inteiro. Né, eles fazem várias considerações sobre a situação nos outros estados e aí esbarra em problemas super importantes quando o assunto é demarcação, que é falta de funcionário especializado, porque a demarcação envolve um conjunto de especialistas muito expressivos, né? Não só as pessoas entenderem de geógrafos, arquitetos, engenheiros, agrônomos, né? Mas até que essas pessoas também entendam da legislação específica da União, né? Que trata de terrenos de marinha. Além disso, isso tudo custa dinheiro também, né? Que essas pessoas precisam se deslocar pelas regiões, né? Ir a todos os cantos, obter informações, dados históricos, porque a gente está falando aí de uma linha de pré-mar médio, ou seja, a média das marés de 1831. Então é preciso ter o levantamento, né, de dados cartográficos desta época, de registros históricos desta época, para que a partir desta linha se possa traçar qual é a faixa de terra de 33 metros, né? E mais o tanto que for por acaso aterrado, que também é chamado de acrescido de marinha e que também entra na faixa de terrenos de marinha. E se de fato foi identificado aquilo, pode-se no futuro, né, fazer a cobrança das taxas. Como é que está a situação aqui no Espírito Santo? Já está sendo feita no norte do estado, né, na faixa ali de Conceição da Barra até Aracruz, mas já por uma decisão judicial, a partir de uma ação do Ministério Público Federal, está sendo feito o traçado dessa linha, a duras penas, com todos esses problemas, mas começou a ser feito o traçado. Lembrando que isso é uma coisa muito inicial, né? A legislação hoje faz uma série de considerações e exigências, então, assim, esse é um processo até lento. Eles vão lá, identificam onde o mar batia em 1831, né, com todas as plantas, registros históricos, né, mapas, né, cartográficos, né, para poder pegar toda aquela informação ali, e a partir dali eles vão fazer um traçado, um possível traçado da linha, né, da chamada LPM, que é essa linha na média do mar de 1831. A partir desse possível traçado, eles começam a convocar as pessoas, e aí já não é uma convocação, ainda não é uma convocação para cobrança, é uma convocação para informar que está sendo definido aquele traçado, e se de repente essas pessoas puderem ter oportunidade, vá que você tenha de herança ali, né, fotografias antigas, assim, sabe, dos seus avós ou dos seus bisavós, que mostram, por exemplo, que o mar batia no lugar, na sua janela, ou o mar batia muito distante, entendeu? Essa linha, por exemplo, já mostrou que na região norte, por exemplo, a gente sabe que o mar avançou em relação à terra em muitas regiões. Então, o que é a LPM 1831, ela está dentro do mar e não na terra, né, no que é terra hoje. Por quê? Porque o mar engoliu parte da terra. Né? E tem muitas regiões ali no norte do estado também, que apesar de serem propriedade de alguém, mas a maioria não tem pessoas residindo assim, em volume. Então são poucos imóveis assim por enquanto. Mas essas pessoas vão ter a oportunidade de apresentar talvez um registro histórico, um mapa, um documento que possuam, para mostrar, olha, esse traçado que vocês estão fazendo aqui não é exatamente esse.
né? Eu tenho aqui um documento do meu avô, uma foto antiga lá, né? Uma coisa que mostra que o mar não ficava aqui onde vocês estão falando, não. Ele ficava bem mais distante, né? Então tem que ver esses documentos também, a época deles, né? Tudo isso pode ser considerado. É o momento que essas pessoas têm, não para questionar se eu sou ou não área de marinha, mas para tentar modificar o traçado, né? É uma etapa anterior, porque depois disso, quando essa linha for, esse traçado for mais ou menos fechado, vão começar outras etapas, como audiências públicas, né, para informar as pessoas, tudo que a lei né, exige hoje, até se chegar à homologação efetivamente da LPM, e aí, a partir da homologação, é que a União já pode começar a definir o que, né, traçar ali, olha, ela homologou ali, então ela definiu a região que é dela, e quem estiver ocupando aquela faixa vai ser considerado, né, que tem um imóvel em área de marinha, e aí vai ver a condição de cada um desses imóveis, né? Pode ser que algumas pessoas estejam em área de ocupação, na situação de ocupação ou em situação de aforamento. E aí vai depender muito da característica de cada região. Mas essa é uma fase bem mais à frente. O fato é que, na região norte do Espírito Santo, está sendo feito esse traçado em decorrência dessa ação judicial, né, de uma decisão judicial a partir de uma ação do Ministério Público Federal. Agora, a expectativa é de que, uma vez concluído esse trabalho, ele se estenda para o restante do Estado. O que falta ainda? Vários trechos na Fundão, na Serra, trechos em Vitória, Vila Velha, trechos em Cariacica, e de Vila Velha até Presidente Kennedy, tem alguns pontos só que a gente relatou na coluna que foram já demarcados. O restante ainda precisa ser feito, né? Agora, em Vila Velha, ali, por exemplo, que é um município que as pessoas, né, impactam muito, mas boa parte da linha ali deve passar por áreas de reserva, né? Porque tem muitos parques à beira-mar. Tem um ouvinte aqui de Guarapari nos ouvindo, e ele diz o seguinte: a região dele é a Praia de Santa Mônica, não tem nenhum traçado. No local há casas de vias ou até literalmente pé na areia. E eles não conseguem uma definição exatamente por falta desse traçado. Exatamente. Então precisa ser feito o traçado ali. Mandou foto, inclusive, pra gente, ó. E Vila Velha tem uma característica que a gente fala muito da LPM, né, que é a linha de pré-mar médio. Mas existe uma outra linha que a União traça, que chama-se Lemel, que é dos rios. Vila Velha tem uma característica que talvez os moradores antigos de Vila Velha lembram, mas ainda é LPM porque tem influência do mar. Que o Canal da Costa não era o canal que a gente conhece hoje reto. O Canal da Costa era um rio, né? Que tinha suas curvas, né? E ele estava sob a influência do mar. E onde tem a influência do mar tem a LPM. Hoje o que você conhece do Canal da Costa é aquele canal reto. Mas não era assim no passado. E isso tem suas repercussões no traçado da linha. Como em Vitória, que tem terrenos lá dentro da Praia do Canto, que é a área de marinha, e outros um pouco à frente que não é. Mas lembrando que Vitória, por exemplo, era cheia de entradinhas, né? E ela praticamente se tornou, quando você olha de cima, assim, uma bola, assim, né? Ela ficou redondinha, assim, pela quantidade de aterros. Mas antigamente ela não era dessa forma, né? E aquilo que foi aterrado é terreno de marinha, né? Que os aterros são chamados acrescidos de marinha, né? Então tem essas diferenças todas que acontecem. Vila Velha tem parte desse trecho que vai ser traçado ainda, que não foi ainda. Tem uma parte do trecho, as pessoas perguntam, e ali na orla, como é que vai ser? Isso é para o futuro ainda, porque é aquilo que eu te falei, o próprio relatório já está estabelecendo que eles têm uma série de dificuldades, inclusive orçamentárias, né? Porque é preciso dinheiro para poder você conseguir levar todos esses profissionais para esses locais para fazer esse mapeamento. Isso custa caro, né? E até agora todos os recursos que foram pleiteados inicialmente no orçamento nem sempre estão sendo concedidos. Ali na coluna eu até falo dos valores, né, Fernanda, estabelecendo ali. Então, assim, há uma expectativa, a previsão no relatório da União é demarcação no ano de 2025, mas por todos os problemas que a Secretaria de Patrimônio da União, inclusive no Espírito Santo, no país inteiro e no Espírito Santo, por consequência, vem enfrentando, a gente acredita que não vai ser tão fácil assim eles concluírem essa etapa no norte e, de fato, migrar para outras regiões. Só dando um exemplo aqui do valor, por exemplo, a questão da redução orçamentária. No ano de 2024, por exemplo, foram pleiteados 14,4 milhões para a execução do plano. E esse valor foi reduzido para 2 milhões.
Esse ano foi pedido 17,3 milhões. Só foi liberado até agora 5 milhões. Só para você ter uma ideia, para obter os chamados subsídios cartográficos, que são esses documentos que ajudam a identificar, né, fazer o traçado da linha, foi pedido cerca de 11 milhões e não foi concedido nada esse ano. Né? Então, assim, eles enfrentam uma série de dificuldades. E isso a gente está falando do Espírito Santo, fora de outras regiões do país. E a Secretaria de Patrimônio da União, ela tem um volume de funcionários muito... São poucos funcionários. Né? E aí nós estamos falando de demarcação da linha no país inteiro, sem contar a demarcação nos rios, identificação de ilhas e outras coisas que também estão dentro do plano. Então, pode ser que isso demore um pouco a acontecer aqui no estado. E aí tem como o nosso ouvinte aí falou, né? Tem mais um outro aqui, ó, o Francisco. Ele diz o seguinte: olha, a gente vive um momento aí de crise ambiental e que o mar está invadindo as casas. Daqui a pouco vão dizer que essas casas também estão em área de terreno de marinha. É mais ou menos isso que ele quis dizer, Zagotto? Foi o que eu entendi. Isso, mais ou menos isso. A maré vai subindo, a situação o mar vai chegando cada vez mais próximo daqueles que não tinham que estar incluídos na região. Não, mas aí nós estamos falando da linha de pré-mar em 1831. Lembra no caso do norte que eu citei, por exemplo, o mar em 1831 batia num determinado ponto. Mas no norte, o que aconteceu? Aquele ponto onde o mar batia, hoje não existe mais como terra. Boa parte da terra foi engolida, né, pelo avanço do mar. Então a LPM de 1831 em alguns pontos no norte, ela está lá no meio do mar hoje. Porque o mar avançou sobre a terra e engoliu. Então, assim, no caso de algumas pessoas, se o mar engoliu aquele pedaço de terra ali, a chamada LPM de 1831, ela vai estar lá no mar. Então, ele não vai estar na área de marinha ali. O que vai ser afetado é se a linha ele estiver dentro da faixa de 33 metros a partir dessa linha traçada em 1831. Né, que aí ocorre em algumas... É o passado, não é o futuro que vai definir a situação dele. Não, exatamente. O passado é essa linha lá da pré-mar em 1831, que em alguns casos não existe mais, como é o caso lá do norte. A gente já fez várias matérias mostrando a situação em algumas localidades no norte, que o mar vem avançando e destruindo as casas, né? Algumas regiões em Conceição da Barra, em outros municípios. Aconteceu também em Marataízes, a gente tem feito várias matérias também, né? Na região ali no sul do estado também. É, situação complicada. Gente, eu acho que estão reforçando, né, o que a Vilmara está explicando, é que há necessidade de fazer esse mapeamento, essa medição, só que os dados não são de agora, eles são de 100, 200 anos. 1831, é muito mais de 200 anos já. E achar esses dados aí é que é o grande desafio. Não, é possível achar? Mas assim, e eles é que vão definir essa área. É importante para algumas pessoas, como o nosso ouvinte mesmo falou, ele na região onde ele mora ali, seria importante ter esse traçado até para dar uma segurança jurídica, né? Para saber quem é. Agora, tem regiões, por exemplo, quando tem uns questionamentos também em relação a isso, porque uma vez traçada, a União começa a cobrar, né? Homologou, ela vai cobrar pela área dela. Quem se beneficia ou de quem se prejudica com esse novo traçado. Porque aí a União começa a cobrar as taxas dela, entendeu? E aí, se você for definido como área de ocupação, você vai pagar, a União é dona de 100% do imóvel, ela vai cobrar por 100%. Foreiro é quem consegue comprovar lá com documentos antigos, e aí ele só paga, a União é dona de 17% só daquela parte do terreno. Ocupação, a União é dona de 100%. Mas lembrando que, por exemplo, se constrói um prédio naquele imóvel, você, proprietário de um imóvel, paga a fração ideal daquela parte ali, não é tudo, entendeu? E aí a documentação varia de imóvel. A gente tem, por exemplo, nós estamos em Bento Ferreira, nós temos imóveis aqui que já são identificados como em áreas de marinha, alguns pagam taxa de ocupação, outros pagam taxa de aforamento. Né? Tem outros imóveis que estão questionando. Recentemente nós falamos aqui mesmo na CBN de um prédio aqui que entrou na justiça para comprovar que ele não tem que pagar a taxa de marinha. Por quê? Porque a União começou a cobrar a taxa de marinha, mas quando o prédio foi construído, a construtora foi lá, comprou o terreno, não tinha registro nenhum no cartório, construiu o prédio, vendeu sem nenhum registro. Em 2024 a União falou, não, isso aqui é terreno de marinha, você tem que pagar a taxa. Ai, né?
Aí o que aconteceu? Eles entraram na justiça e disseram, olha, no registro de imóveis não tinha informação sobre isso. E a justiça disse, olha só, disse e confirmou o Tribunal Federal. Olha só, para a União cobrar, precisa que ela também faça o registro lá, né? Inscreva lá no registro geral de imóveis, que aquele imóvel está em área de marinha. Aí ela pode fazer a cobrança, né? Trata-se aí de uma questão jurídica, que foi o que a justiça abordou, né, para todas as pessoas, entendeu? Então, há muitos questionamentos, Fernando, envolvendo esse tema, assim, muitos questionamentos. Vilmara, tem o Giovanni aqui, o nosso ouvinte, né, fazendo uma brincadeira contigo, falando assim, vamos pintar aquele quadro tradicional daquelas famílias de 1831, vamos botar um mar bem distante da gente, se seguir como prova, tá valendo. Se ele conseguir provar, né, que esse mar, de fato, estava lá bem distante da casa dele, né, bem longe, ele tiver uma foto, né, alguns documentos, entendeu? Aí, de fato, ele vai conseguir provar, e eu torço para ele conseguir. Bom, eu vou aproveitar que Vilmara está aqui, porque nesta semana também nós noticiamos aqui no CBN Vitória, né, e eram colunas divulgadas, né, pela própria Vilmara, de estudantes de medicina que estavam envolvidos em hackear a prova na UFES. Exatamente, Fernanda, isso aconteceu aí na Universidade Federal. No concurso de medicina, a prova foi hackeada no ano de 2023, era uma prova final, né, de uma disciplina lá do curso de medicina. E aí a decisão saiu este ano e foram 19 alunos envolvidos, né? E a decisão final do reitor foi no sentido de desligar ou expulsar, eles chamam o termo correto desligar, mas é a mesma coisa que expulsar 2 estudantes, né? Aplicar a pena de suspensão por 90 dias de todas as atividades acadêmicas para outros 16 e uma pessoa, ela foi absolvida de todas as denúncias, né? Essa denúncia chegou por volta de setembro de 2023, foi feita uma denúncia ao coordenador do curso na época, dizendo que uma prova final que seria aplicada tinha vazado, né? E aí eles criaram uma comissão e começaram essa investigação e chegou à conclusão aí da participação desses 18 alunos, 2 seriam hackeado as informações do drive da professora e comercializado a prova para as outras 16 pessoas. Então essa foi a decisão. Eu também cheguei a publicar, inclusive, que nesse processo todo de investigação, né, porque são várias partes, a decisão foi da comissão de investigação que eles, né, apuraram todas as coisas e eles fizeram um relatório para o reitor, né, dizendo, olha, a conclusão é de que deve ser expulso, né, devem ser expulsos 2 alunos, suspensão para outros 16 e absolvição para 1. Mas internamente, nesse processo aí de discussão na UFES, houve manifestações contrárias, inclusive de uma diretoria lá que é de medidas de correição ali, é um órgão de correição também da universidade. Essa diretoria, inclusive, apontou que na avaliação deles, a punição de desligamento ou de expulsão deveria ser aplicado a todos os estudantes, já que eles desrespeitaram, né? O ato deles foi o que eles chamam de ato improbo, né, de desrespeito com a universidade, com todas as ações. Então, aquilo deveria ser... Porque o que acontece? A comissão, ela fez uma avaliação dando um grau, dando pesos diferentes às ações dos alunos, né, tornando, em relação à ação cometida por 2 alunos, era mais grave do que a cometida por outros 16, né? Então eles acharam que seria uma decisão mais equânime você dar pesos diferentes. Na avaliação desse órgão chamado DPMC, todos eles estavam no mesmo nível de gravidade, todos cometeram atos graves, né? E aí não importa se você hackeou e se você vendeu, quem comprou também cometeu o mesmo tipo de erro, então todos deveriam. E essa manifestação foi acompanhada também por um procurador federal na manifestação deles. O reitor optou por acompanhar a conclusão da comissão de investigação no sentido de excluir 2 alunos e aplicar suspensão para outros 16, né? No parecer... Que período esses alunos? Hã? São alunos de finais de curso já?
Então, são alunos com períodos... Porque na UFES você pode entrar em períodos diferentes, fazer matérias em períodos diferentes, porque às vezes tem algumas pessoas que fazem mais matérias do que outras, entendeu? Então, assim, não significa que estão todos na mesma turma, né? A gente observou que eles estão em turmas diferentes. A gente não citou o nome deles, nem divulgou o nome deles, porque a própria universidade disse que isso aí é uma medida administrativa, né, da universidade, e ainda, apesar deles terem dado todo o direito deles se defenderem ao longo do processo, mas ainda é possível fazer algum tipo de recurso, principalmente ao Conselho Universitário, né? Então, como ainda é passível de outros recursos, a gente, como a própria universidade, nós não divulgamos o nome dessas pessoas em função dessa decisão. Agora, sabe-se, por exemplo, que houve um despacho informando que, para os que receberam a suspensão, por exemplo, que ela seja aplicada durante o período letivo, não durante as férias ou no momento de recesso da universidade. Então, eles vão ter que cumprir 90 dias no momento que a universidade tiver no período letivo. Então, o que praticamente inviabiliza o período letivo do aluno. Ele vai perder, tecnicamente, um semestre aí, né, do curso dele, no caso dos 16 que foram suspensos aí das atividades acadêmicas, Fernanda. Obrigada, Vilmara, por dividir conosco aí todas as suas investigações. É uma situação muito complicada, lógico, né, Fernanda? Porque a gente ser paciente de um médico desse. Não, e é um curso extremamente concorrido, muito concorrido, difícil, um dos mais disputados, difícil, entendeu? Né? Então, assim, surpreendeu todas as pessoas exatamente por essa, né? E a gente está vindo aí numa sequência de informações que a gente vem discutindo aí sobre a questão, vem publicando e divulgando sobre o curso de medicina. Recentemente, agora a gente divulgou que um dos estudantes também roubou medicamento. Então, assim, foi solto. É uma situação que é difícil, assim, você imaginar que isso está atingindo um curso de uma universidade como a UFES. Obrigada, até a quarta. Até quarta.